Olá, bem-vindo ao nosso curso do discipulado e o tema hoje é: por que evangelizar? Romanos capítulo 10, versos de 13 em diante diz o seguinte, pegue aí a sua apostila. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, a evangelização é uma tarefa imperativa e intransferível. O que isso significa para nós? Que você não pode mandar os outros evangelizarem por você. Você não pode mandar seu marido evangelizar por você. Você não pode mandar seus filhos evangelizarem por você. A tarefa, ela é sua, somente sua. O Senhor nos mandou ministrar a palavra ao coração das pessoas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem de Jesus, ela é intransferível para nós. Nós temos que cumprir de uma maneira individual. Cada um na sua responsabilidade. Cada um exercendo o seu compromisso de ministrar a palavra ao coração dos homens. Continuando. Toda pessoa conquistada por Deus pela salvação tem a responsabilidade de anunciar a salvação. Você foi salvo? Então você tem uma responsabilidade. Levar a salvação aos corações de outras pessoas que necessitam de salvação. Você foi conquistado por Deus, você foi abençoado, você vai morar no novo céu e na nova terra, no reino de Deus. Então, sua missão também é levar outros com você. Continuando. Os receptores da palavra são transmissores da palavra. Então, quer dizer, quando você recebe a palavra, seria lógico, na cultura cristã, você transmitir essa mesma palavra. Aquilo que você recebe de Deus, você também deveria passar para outros. A igreja cristã do primeiro século, ela cumpriu muito bem esse papel. Tudo que eles ouviam, transmitiam aos seus filhos, aos seus amigos e assim por diante. Então, queridos, nós temos essa missão de levar em consideração que evangelizar é uma tarefa nossa, porque fomos salvos e porque precisamos espalhar a semente da palavra de Deus a todas as nações. Amém? Vire lá a sua apostila e me acompanhe. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, de 13 ao 15, nos mostra 4 grandes desafios da evangelização. Então, a evangelização não é uma coisa fácil. É por isso que muita gente não se dispõe a evangelizar, porque não é uma tarefa simples, mas nós temos a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Amém? Primeiro, como invocarão aquele em quem não creram? Romanos 10, 13. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Mas como as pessoas poderão invocar o nome do Senhor e crerem no seu nome se não ouvirem a seu respeito? Entenda que as pessoas creem em Cristo por intermédio da sua palavra. E a fé vem pela pregação. Então, como é que as pessoas poderão clamar, poderão invocar o Deus Todo-Poderoso, invocar Jesus se elas não conhecem? Se elas não têm nem consciência de que existe esse Jesus bendito, porque é nossa a função e a responsabilidade de apresentar Jesus por intermédio da palavra ao coração dessas pessoas. Porque a fé, para elas crerem em Deus, vem pela pregação da palavra de Deus. Elas só poderão invocar se você apresentar Cristo a elas. Outra questão. Não podemos esperar a colheita onde não há semeadura, como está no Salmo 126, versos 5 e 6. Não podemos esperar conversões sem a pregação do Evangelho. Então, meu irmão, como é que você quer que a sua casa seja ganha se você não prega? Como é que você quer que as pessoas da sua sala de aula sejam ganhas se você não prega, se você não semeia a palavra de Deus no coração das pessoas? Como é que você quer que a sua igreja cresça se você não
ministra e não lança a semente da palavra de Deus do seu bairro. Nós precisamos levar em consideração que precisamos ministrar a palavra de Deus dia após dia. Próximo. A provisão da nossa salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz, como está no Evangelho de João 19:30. Então, agora precisamos proclamar essa boa notícia até os confins da terra, como está em Marcos 16:15. E conclamar todos a reconhecerem seus pecados e a se voltarem para Deus, crendo no seu bendito Filho. Então, tudo que Jesus precisou fazer para que a salvação pudesse chegar até nós, Jesus já fez. Tudo foi necessário fazer, Ele fez. Então, a nossa missão é apenas anunciar o sacrifício de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez por nós, devemos apresentar a outros para que eles também recebam essa graça. Tem muita gente aí querendo conquistar a salvação através de penitências, através de sacrifícios humanos. Tem muita gente precisando de salvação e Jesus fez tudo para nos resgatar. E nós precisamos proclamar a essas pessoas a palavra para que elas abram seu coração, arrependam-se dos seus pecados e sejam salvas e venham herdar o reino dos céus. É uma missão nossa, apresentar a Cristo para que eles possam invocá-lo. Tá? Segundo, como crerão naquele de quem nada ouviram? Romanos 10:14. Entenda, o mesmo Deus que dá a fé salvadora também estabelece o meio pela qual a fé é recebida, pregação. Meu irmão, você pode gostar de dança, você pode gostar de teatro, você pode gostar de cantar, mas a estratégia que Deus estabeleceu para que outras pessoas possam ser conquistadas é a pregação do Evangelho. Ah, mas não se pode pregar através da música, não se pode pregar através da dança. São maneiras diferentes de ministrar. Mas compreenda, Deus estabeleceu a forma que Ele quer. É boca a boca, é sentar, é discipular, é ensinar, é instruir as pessoas sobre o reino de Deus e a vontade do Senhor. Essas coisas ajudam. Dançar, cantar, pular, contribui, mas nada substitui a sentar e pregar o Evangelho ao coração das pessoas. Amém? Próximo. Precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, como está na segunda carta a Timóteo 4:2. Então, meu irmão, se é no trabalho, se é na escola, se é de noite, se é de dia, se é de madrugada, não importa se é no trem, se é no ônibus, meu irmão, a palavra precisa ser ministrada a tempo e fora de tempo. Tem gente que acha assim, não, só vou pregar quando estiver chovendo, ou vou pregar só quando tiver sol, ou vou pregar só quando eu estiver me sentindo bem, ou eu vou pregar só quando surgiu uma oportunidade que talvez a empresa dê. Não, você é que cria as oportunidades, porque precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Próximo ponto é, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Então, pregar a palavra é pregar poder. É ministrar o poder de Deus na vida das pessoas. Compreenda, o Evangelho pode transformar a vida das pessoas. Sua vida não foi transformada? Seu coração não foi transformado? Sua saúde, talvez você tenha entrado na igreja doente, não foi transformado? Então, há muitas coisas que o Evangelho pode fazer por nossas vidas. Então, não menospreze o poder da palavra de Deus e da pregação do Evangelho. Você pode ser um agente de milagre na vida de outras pessoas. Próximo. Precisamos pregar não sobre a palavra, mas a palavra. Então, não fale apenas das coisas boas do reino de Deus. Prega a palavra, abre a Bíblia. Decora um versículo e prega sobre isso. Decora um texto bíblico e prega sobre isso. Que seja o texto base da tua pregação, da tua mensagem. Porque nós precisamos aprender a ministrar em cima da própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para nós a nossa orientação, a nossa bússola para sermos abençoados. Está entendendo? Então o que acontece? Irmãos, nós precisamos aprender cada dia mais que a palavra de Deus é fundamental para entrar no coração das pessoas. Precisamos levar a palavra de Deus aos corações dos incrédulos. Outra questão.
Precisamos pregar não palavra de homens, mas a palavra de Deus. Então esqueça as suas filosofias, suas interpretações humanas. Se deixe ser levado pelo Espírito Santo para que a própria palavra de Deus seja entregue ao coração dos incrédulos. Se deixe ser usado por Deus. Se permita ser boca de Deus na vida das pessoas. Amém? Próxima questão. A palavra de Deus jamais voltará vazia, como está em Isaías 55, versos 8. Então, meu irmão, seja no ônibus, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, prega. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre toca lá no fundo. Por mais que a pessoa seja incrédula, por mais que a pessoa seja envolvida com questões difíceis, a pessoa, meu irmão, deixa eu dizer, a pessoa ela pode ser tocada pelo poder de Deus. Amém? Bom, é tempo de boas notícias. É tempo de toda a igreja pregar a palavra para que todo aquele por quem Cristo morreu venha às fontes da salvação. Então, irmãos, a palavra de Deus é boas notícias. Então, se você encontra alguém doente, dá as boas notícias, Jesus cura. Se tem alguém que está passando por um momento difícil no casamento, dê as boas notícias, Jesus pode salvar o casamento. Se há pessoas que estão com o coração entristecidos, vá lá e dê a boa notícia. O Evangelho dá uma felicidade que o mundo não pode dar. E assim por diante. Nós somos portadores de uma verdade que eles não possuem. Nós somos portadores de coisas que o reino de Deus pode nos conceder que eles não têm ainda. Nós somos agentes de boas notícias. Seja esse agente de boas notícias. Amém? Outra questão. 3. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. A ignorância não é um atalho para a salvação. Então, não vai ver essa história de que Deus, eu não sabia, ninguém pregou para mim. Vai para o inferno. Porque hoje em dia a gente usa aquela desculpa, né? Eu não sabia. Hoje se dá essa justificativa para certas coisas. Eu não sabia que era para estar aqui nessa hora. Eu não sabia que esse documento era para ser enviado. Eu não sabia. A ignorância, muitas vezes, para alguns serve como justificativa, mas não no reino de Deus. Como eu falei na primeira sessão a respeito de salvação, entenda, o vírus do pecado está no nosso sangue. E não importa se você é um bom pai de família, se você é uma pessoa maravilhosa, se você é uma pessoa interessante, se você não fuma, não bebe, não é isso que garante a nossa salvação. O que garante é, você tomou a vacina? A vacina, o antídoto é Jesus. Se não há Jesus na vida, não há salvação. Não importa quem você seja ou quão maravilhosa seja você. Porque a salvação não depende de obras, não depende do que você faz, mas sim da decisão que você tomou em seguir a Jesus. Então a ignorância não é um atalho para a salvação. Não posso ir para o inferno, eu não sabia a respeito de salvação. Não existe isso. Quer dizer que o aidético, que está lá com o vírus HIV, está na beira da morte, está morrendo, fechando os olhos, aí o médico diz, você está você está morrendo nesse momento por causa da AIDS. Ei, eu não posso morrer, eu não sabia disso. Então, não é porque ela não sabia que ela vai deixar de morrer. Então é assim mesmo no reino dos céus, meu irmão. Não é porque a pessoa não sabia que ela vai deixar de ir para o inferno. Não, ela vai para o inferno. Por quê? Porque o vírus está na vida dela e o vírus a está destruindo. E nós somos aqueles que têm nas mãos o antídoto para a salvação delas. Amém? Outra questão. Se o ímpio não ouvir a mensagem da salvação, ele morrerá na sua impiedade. Então, se o cara não quiser ouvir, se ele fechar o coração, ele vai morrer na sua impiedade, na sua maldade. Mas a outra questão interessante. Se o ímpio não for avisado do perigo da condenação eterna, ele perecerá. Mas Deus cobrará de nós o seu sangue, como está em Ezequiel 33:8. Então, há momentos que o Espírito Santo vai chegar para você e vai dizer, filho, filha, tá vendo aquele rapaz ali? Tá vendo aquela moça ali? Vai lá e prega. Você está lá no ônibus, no chacoalhar do ônibus, o Espírito Santo diz, olha, senta naquela cadeira e prega para aquela pessoa sobre o Evangelho. Se você se negar, se você fechar o coração, aquela pessoa pode até ir para o inferno, mas o Senhor vai requerer justiça, vai requerer seu sangue das tuas mãos. Como isso vai acontecer? Não sei. E não há explicações teológicas de como o Senhor vai castigar seus filhos por se negarem a ministrar a palavra de Deus.
tá? Vai haver um puxão de orelha aí, mas como vai ser, não temos consciência a respeito disso. Mas se você se negar, haverá um castigo para isso, tá bom? Então nós não podemos nos negar de pregar a palavra de Deus quando o Espírito Santo mandar. Outra questão, a igreja não pode calar sua voz, a igreja não pode se omitir. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos calar, nós precisamos ministrar a palavra de Deus aos corações das pessoas, porque esse mundo está se perdendo. Outra questão, as psicologias de autoajuda não podem salvar o homem, os métodos e as filosofias humanas não podem trazer esperança para o homem. Deus não usa métodos, mas homens. O método de Deus é a igreja. Se formos fiéis à nossa missão, seremos considerados culpados. Então compreenda, por mais que se use a televisão, o alcance do evangelho é muito pouco. Por mais que você use a rádio, o alcance é muito pouco ainda. Porque realmente o segredo é no boca a boca, é no testemunho, é no dia a dia. É você falar para alguém que você foi curado, é falar para alguém que a paz reina no seu coração. É testemunhar para as pessoas que a mudança que Cristo fez na sua vida. Então é importante sim que você tenha essa consciência de que é boca a boca que se conquista pessoas para o reino de Deus. A igreja pode ter televisão, a igreja pode ter rádio, a igreja pode ter site, a igreja pode ter muitos panfletos, mas o importante é que você pregue boca a boca o evangelho. Amém? Quarto, como pregarão se não forem enviados? Romanos 10:15. A igreja foi chamada do mundo para ser enviada de volta ao mundo como embaixadores de Deus, certo? Então o que acontece? Você se tornou um embaixador. Você agora é uma pessoa estranha nesse mundo. Você foi retirado desse mundo e agora se faz participante do reino de Deus e você se tornou-se embaixador, um representante. Alguém está ali para falar a respeito do seu país. E nós somos isso. Fomos retirados do mundo, agora estamos mais uma vez desse mundo como embaixadores de Deus, sacerdotes de Deus, ministros de Deus. Tá bom? Próximo ponto. Cada salvo é um enviado de Deus para anunciar as boas novas da salvação. Então você está salvo, então você tem a responsabilidade de falar a respeito das boas novas da salvação. Os recebedores da palavra devem ser transmissores da palavra. Então tudo que você recebe de Deus, transmita. Um dos sinais de que você é um crente maduro, de que você realmente está levando a sério a vida cristã é se você é capaz de ensinar os outros a palavra de Deus. Tudo que você está aprendendo durante essas aulas, você é capaz de transmitir para outros. Isso nos fala da sua maturidade cristã. Tem muita gente que passa anos e anos na igreja e nunca consegue transferir aquilo que aprendeu para outras pessoas. Então compreenda, para você, o termômetro da sua vida espiritual é, você é capaz de levar a outros a palavra de Deus, aquilo que você ouviu, você pode transmitir para outros? Isso nos fala de um termômetro espiritual também na sua vida. Isso nos fala de um crescimento espiritual, tá? Outra questão, não precisamos aguardar mais nenhuma ordem expressa de Deus para anunciar o evangelho. Essa ordem já foi dada, Marcos 16:15. Então, você não precisa que um anjo apareça com uma espada embanhada nas mãos, bata na tua cabeça e diga, vai pregar. Você não precisa de um sonho revelador para pregar não sei aonde. A palavra já foi ministrada, a ordem já foi dada lá em Marcos 16:15. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, já é a ordem, já foi dada. Você não precisa de outra ordem, você não precisa de anjo, não precisa de nada. Apenas cumprir a vontade de Deus. Tá? Outra questão. Temos nos evangelhos e nos livros de Atos 5 missões dadas pelo Senhor Jesus à igreja para pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então, a palavra de Deus está repleta de argumentos para nós pregarmos a palavra de Deus. E por último, agora, cabe a ela agir no poder do Espírito Santo, deixando os resultados nas mãos daqueles que nos preparou o grande banquete da salvação. Então, o que acontece? Você, meu irmão, não pode pregar a palavra assim, de qualquer jeito. É importante que você tenha o poder do Espírito Santo na sua vida. E é o poder do Espírito Santo que fará você superar
todo o medo, todo o anseio, né? E vai te dar intrepidez, autoridade. Lembra sobre o que nós falamos a respeito do batismo no Espírito Santo? Então, seja cheio do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo. E isso te fará alguém determinado, alguém intrépido para ministrar a palavra de Deus na vida das pessoas. Então, para concluir, devemos buscar ter um coração como o de Paulo, sedentos por alma. Tenha um coração sedento por almas, para que Deus cada dia mais seja exaltado. Amém, irmão? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.